Mas eu adoro a ideia da gambiarra, porque eu acho que ela tem muito a ver com a capacidade de improvisar. E a capacidade de improvisar é uma capacidade de responder rapidamente a uma circunstância, a um desafio, a uma demanda. E o futuro vai demandar da gente capacidade de improviso, capacidade de respostas rápidas. E, então, conceitualmente, assim, estruturalmente, em termos de abordagem criativa, mental, eu acho que essa competência de improviso ela é muito preciosa. E a gente mostra isso no futebol, a gente mostra isso na música, né? Isso é uma coisa que o brasileiro tem totalmente no sangue. Então, eu acho que o grande desafio é você conseguir pegar esse talento e botar disciplina em cima, porque não é só isso que interessa. A gente tem que ter, obviamente, processo, método, né? Disciplina. É uma carência que a gente tem, até pelo excesso de fartura que a gente sempre teve aqui. Você estica a mão, pega uma manga madura, você não tem que planejar nada. O sujeito na Europa que tem 6 meses de inverno, se ele não planeja, ele morre, né? Então a gente tem essa dificuldade de planejar por conta da nossa própria história. É sempre veneno e antídoto no mesmo lugar, né? Então eu acho que o que a gente tem que fazer é conseguir enxergar e olhar para esse jeito, essa potência criativa, essa capacidade de fazer mais com menos, né, que a gambiarra representa, e estudá-lo e criar uma metodologia criativa brasileira fundamentada nessa potência, nessa força, porque se a gente quiser imitar os alemães e os italianos, essa é uma luta inglória, que a gente já perdeu. A gente tem que ser o melhor brasileiro que nós pudermos ser, né? Assim, o melhor Brasil que nós pudermos ser. Cada país tem o que a gente chama de lugar de potência, né? Que é o lugar a partir do qual você pode gerar mais impacto no mundo. Isso tem a ver com a sua história, tem a ver com o que é particular naquele lugar. Isso vale para uma pessoa, vale para um indivíduo, vale para uma marca, né? E no caso do Brasil, eu acho que o que a gente tem aqui, quando você pensa na diversidade, na soma de sangues que a gente tem correndo nas nossas veias, quando você pensa na nossa história, quando você pensa na riqueza que a gente tem da própria natureza como fonte de inspiração, quando você pensa nas adversidades que a gente lidou durante toda a vida e para as quais a gente teve que encontrar respostas, né? Então isso ativou muito o nosso senso de empreender, de resolver, de fazer mais com menos e muito num lugar de valorizar o encontro, de valorizar, de ter uma abordagem que é sempre apaixonada pelo que a gente faz, o brilho no olho, assim, um tipo de energia diferente. Então eu acho que isso é um produto de exportação, acredito muito que essa é uma fortaleza do Brasil, que a gente precisa de fato explorar, entregar para o mundo. O mundo já reconhece isso através do carnaval, através do futebol, através da música brasileira, através da arte, através da publicidade. A gente tem muitas representações super relevantes, já consolidadas no mundo sobre essa competência, esse conjunto de competências. E aí quando você soma toda essa capacidade criativa, empreendedora, né, essa capacidade de conexão humana, próxima, com a força da nossa biodiversidade, né, com o potencial que só a gente tem, né, as florestas como fonte de inspiração, como fonte de ativos, essa combinação, para mim, é uma combinação que tem a ver com o nosso futuro. E se você junta essas duas potências com as demandas que virão pela frente, né, assim, eu costumo dizer que a gente está diante de um mega desafio criativo. A gente vai ter que reinventar completamente a nossa relação com os recursos de um modo geral, com o consumo, com o jeito como a gente vive nas cidades. Então, basicamente, a gente precisa de novas ideias, de ideias poderosas, de ideias que engajem as pessoas, de ideias que tenham a possibilidade de conciliar redução de impacto ambiental, mas sem perder impacto sensorial, né? A gente fala muito desse lugar de não ter que ter um trade-off, sabe? Assim, da gente não imaginar que esse futuro vai ser um futuro sem graça, sem cor, sem textura, sem vibração. Então, eu acredito que a gente tem, de fato, como ocupar esse espaço no mundo, como sendo um ator relevante na construção de futuros desejáveis a partir do nosso soft power.